está falando de Pêssar, mas está falando de Páscoa. Sim. Está falando da história judaica, mas ele está falando de Jesus. Nós estamos falando de histórias que se misturam. E a oportunidade de estar aqui falando com vocês é a chance de poder contar sobre isso, de uma história absurdamente legal. Então, eu vou tentar explicar para vocês, né, como é que funciona isso dentro do judaísmo, dessa festa que nós chamamos de Pêssar. Vocês conhecem a história, não conhecem com esse nome. Pêssar é a história da libertação do povo judeu no Egito. Uma história que tem mais ou menos 3.500 anos. Uma história absurdamente legal, que é contada dentro do Pentateuco. O Pentateuco conta a história de que o povo judeu era escravo no Egito e que, em determinado momento, né, tem a figura de Moisés. Então, vale a pena ver o Príncipe do Egito, tem a novela, tem muito conteúdo que as pessoas conhecem a história de Moisés. A história desse hebreu que foi salvo por uma princesa egípcia, que acabou sendo príncipe no Egito. E que, em determinado momento, ele vê o povo dele sendo escravizado e ele defende um escravo que estava sendo maltratado por um egípcio, acaba matando esse egípcio. E o faraó, quando descobre, acaba que Moisés tem que fugir para sobreviver, vai para o deserto. E lá no deserto ele casa e está lá no deserto sendo pastor. E acontece uma coisa que é absurdamente maravilhoso. Eu estou indo bem no texto bíblico, Perfeito. bem no Pentateuco, né? Que é comum a todo mundo. A todas as religiões monoteístas. E que lá, em determinado momento, ele tem um encontro com Deus. E Deus diz para Moisés que o sofrimento do povo hebreu chegou até ele. E que era necessário libertar esse povo. E manda Moisés falar com o faraó para libertar os escravos. E aí entra um ponto super interessante, porque se a gente for pensar, Deus podia ter tirado o povo hebreu da escravidão. Assim, né? Assim. Mas o objetivo disso tudo é poder contar uma história que eu estou contando para vocês 3.500 anos depois. Uma história maravilhosa, onde um faraó que se achava Deus, que oprimia pessoas, entra em conflito com um Deus que liberta. E isso dentro do judaísmo é básico. Deus vai ser o Deus que liberta. Não é à toa que o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. Deus é o Deus que liberta. Então essa história que eu estou começando a contar, dessa festa, que a Pêssar é uma festa, que a gente vai comemorar agora na primeira noite de 1º de abril. São 8 dias. E o povo judeu vai comemorar essa festa, que é a festa mais comemorada pelo povo judeu. É mais comemorada. Vocês vão entender por quê. O que acontece? Então, há 3.500 anos atrás, esse faraó não deixava o povo hebreu sair da escravidão. E vai ser necessário 10 pragas. Né? As 10 pragas que vão acontecendo, e o faraó não liberta, até que vem a última praga. E aí, pessoal, é assim, ó. Nessa última praga, quando o anjo da morte vai ir no Egito e vai ferir de morte todo o primogênito do Egito, Deus dá uma ordem a Moisés que passassem para os hebreus, que pintassem as portas com sangue de carneiro. Sacrificassem um carneiro, pintavam as portas com sangue, para o anjo da morte saber quais as casas que ele tinha que atuar ou não. E naquela noite, né, enquanto as famílias estavam reunidas, se fez o primeiro seder,
que nós chamamos. Seder é uma janta que se faz em Pessah. Seder quer dizer uma ordem. Mas naquela noite, Deus diz assim: e contarás a teus filhos o que aconteceu no Egito. Mas a ideia, pessoal, não é contar sobre a morte dos primogênitos do Egito. É contar sobre um Deus que enfrenta um faraó para libertar escravos. É uma história sobre liberdade, não sobre opressão.